Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: como é bom receber uma resposta em um versículo, no momento de necessidade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em diversos momentos da nossa vida, nós não sabemos o que fazer. Nós procuramos conselhos, nós simplesmente revivemos por diversas vezes a mesma coisa, como se fosse um loop, onde cada vez eu volto exatamente no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Quando a gente não aprende com os próprios erros, fatalmente eles voltam a acontecer. E muitas vezes nós pedimos um conselho para alguém, mas nem sempre nós conseguimos executar esse conselho. Cada pessoa tem uma capacidade diferente, um pensamento diferente, um espírito diferente. Às vezes eu olho alguém fazendo algo, mas não é ele que faz, é Deus que faz por ele. E nesse mundo, quando nós desprezamos a presença de Deus, fica difícil muitas vezes entender o sobrenatural. Por quê? Porque nós damos muito mais poder para o mal que para o bem. Então, qual o melhor lugar para encontrar respostas? Na Bíblia. Então, um versículo ele começa a ser um ponto de partida. É claro que é muito pouco, mas uma coisa é fato: um único palito de fósforo pode colocar fogo numa floresta. E talvez ele seja a primeira chama que vai despertar em você algo muito maior, a chama do primeiro amor. Assim como na minha vida, é sempre através de um versículo que nós vamos olhar para Deus. É como se alguém dissesse: "Ei, olha, por aqui, vem aqui." E você vai lá e encontra exatamente aquilo que você procurava, que você não encontrava em lugar nenhum. Deus ele tem uma forma toda misteriosa de agir e interagir conosco. E normalmente nós só começamos a aceitar a palavra de Deus quando nós estamos no fundo do poço, quando nós não temos mais forças para tentar errar novamente do mesmo jeito. Se a gente for lá em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor diz assim: a Tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então essa relação que nós temos que ter com a palavra de Deus é justamente essa, de que ela vai trazer a luz aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, o Espírito Santo vem nos consolar. E junto com esse Espírito vem os dons espirituais que ele tem. E quando nós adquirimos a sabedoria de Deus, nós conseguimos entender a razão de cada coisa. Antes nós tínhamos o costume de ficar nos vitimizando, perguntando: nossa, por que tudo acontece comigo? Diferente, quando o Espírito Santo está com nós compreendemos que se não fosse aquilo, nós não teríamos algumas características que nós temos hoje. Como que um forte poderia entender a sua coragem se não fosse as batalhas? E assim nós vamos entrando de batalha em batalha, de coisa em coisa, e por diversas vezes nós notamos que os problemas não fazem parte daquilo que Deus quer para nós, mas do que nós mesmos queremos, porque nós vivemos procurando coisas sem sentido, coisas que não trazem nada para a nossa vida. Muito pelo contrário, só trazem problemas. Porque quando nós sonhamos fora dos sonhos de Deus, nós levamos em conta apenas os nossos interesses. Deus ele tem uma visão maior. Deus ele tem uma visão de eternidade, uma visão de salvação, uma visão que está além de nós mesmos. Deus ele conhece partes de nós que nós nem conhecíamos. Eu posso falar sempre por mim. Eu acho que o testemunho que eu sempre tenho que estar focado é no meu. Às vezes eu posso ler uma palavra achando que outra pessoa deveria recebê-la. Não, mas aquela palavra é para mim, aquela resposta é para mim. Porque Deus ele está me ensinando hoje
como eu vou vencer as lutas de amanhã. Então eu tenho que me preparar com tudo aquilo, ainda que existam coisas que eu leia, ou que eu descubra, ou que eu aprenda, que não façam parte da minha realidade hoje. Mas quem pode dizer como será o amanhã? Então tudo que vem de Deus é bom e nós não devemos rejeitar a nada. Muito pelo contrário, devemos guardar dentro do nosso coração e tomar isso, como diz o salmista, como a luz que clareia o meu caminho. Então quando eu estou perdido, quando eu não sei o que fazer, eu me volto para a palavra de Deus e me pergunto: Senhor, como é que eu faço? Como é que o Senhor quer que eu faça? Porque é obedecendo a palavra que nós vamos conseguir chegar em algum lugar, porque sem a presença de Deus não adianta. Nós sempre vamos perder. Se a gente olha lá no livro de Josué, Deus ele entrega a primeira batalha no cerco de Jericó. Então eles vencem e ali tá todo mundo muito feliz. Caiu as muralhas, venceram, oh, legal, né? Aquele oba-oba. Depois eles vão para uma outra batalha e Deus diz: olha, quando vocês forem para essa, destruam tudo, não peguem nada. Porém, um dos soldados achou muito bonito uma capa, viu que tinha ouro, viu que tinha as coisas e simplesmente foi lá e roubou para si. Achou que ninguém iria saber. E Deus, ele sabe de todas as coisas. E para a próxima batalha que eles foram, eles perderam. E Josué foi questionar Deus, falou: Deus, como assim? Você falou que você estaria com a gente, falou que ia ser tudo bom, por que nós perdemos? Falou: vocês me desobedeceram, vocês me desonraram. Não, mas ninguém fez nada. Ele falou: ó, vai lá na tribo de Judá, pergunta para fulano, e eu vou sorteando e vai aparecendo. Eis que apareceu o ladrão, que justamente fez o contrário. E aí que vem o ponto de reflexão. Quando eu faço aquilo que Deus quer, a minha história ela continua progredindo. No tempo de Deus, com a glória de Deus e com Deus do meu lado. Porém, aquele soldado que definiu que naquele instante era melhor, ao invés de vencer a próxima batalha, já encheu o bolso de dinheiro, já pegar as coisas que era do interesse dele. E ele fala na palavra: não, eu vi aquilo e eu desejei aquilo, eu quis aquilo. E aí ele foi lá e simplesmente pegou aquilo que era contra a vontade de Deus e amaldiçoou todo mundo. Quantas coisas nós não fazemos desse mesmo jeito, sabendo que não é da vontade de Deus, mas mesmo assim a gente insiste. E na palavra diz que ele escondeu essas coisas, enterrou, para que ninguém soubesse o que ele tinha feito. E às vezes é isso que nós fazemos mesmo. Acabamos escondendo as coisas dentro de nós. Porém, isso só nos amaldiçoa. Isso impede que nós possamos vencer a outra batalha. É por isso que quando nós confessamos, quando nós trazemos para a luz tudo isso que está dentro de nós, nós começamos a deixar que o Senhor, Ele lute as nossas guerras. Porque sem Ele nós vamos perder, como viemos perdendo a todo esse tempo. Se nós chegamos nesse momento de necessidade, uma coisa é fato: Deus em algum instante largou da nossa mão porque nós o desobedecemos. Porque a palavra diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus também fala lá em Mateus que tudo que é necessário, que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, daquilo que é básico, daquilo que é necessário, e que nada disso vai nos faltar. E se nós temos falta é justamente pelo nosso pecado, pela nossa ganância, por aquilo que nós achamos que iríamos tirar uma vantagem. E aí, nesse instante, nós largamos da mão de Deus para começar a trilhar um caminho totalmente obscuro, um caminho onde o mal governa a nossa vida, não o bem. E o resultado é exatamente esse. Se a gente olha lá em Josué, quando Davi morre e Deus começa a orientar, ele diz assim: olha, Josué, você quer que as coisas vão bem? Existe um livro que ele pode guiar a tua vida e que ele pode dar o sucesso que você tanto almeja. Só que para que você esteja bem, eu preciso estar com você. Eu preciso participar das tuas batalhas. Se a gente vai lá em Josué 1, versículo 8, a palavra do Senhor ela diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha que promessa fantástica de Deus.
Ele pede uma coisa e diz: olha, se você fizer do meu jeito, eu vou te garantir sucesso. Eu vou te garantir que tudo vai correr bem. Se você fizer tudo o que está escrito aqui, eu vou estar com você. Eu vou estar exatamente em todas as tuas batalhas. E o que Deus pediu? E o que nós pedimos insistentemente todos os dias? Leia a palavra de Deus. Fale sobre Deus para outras pessoas. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. E olha que coisa curiosa. Josué foi aquele destinado para que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Josué deveria ter uma característica do quê? De guerreiro. Ué, mas espera lá. Deus está dando um sacerdócio para ele? Deus está falando para ele ler a Bíblia? Não, mas ler a Bíblia não é coisa de pastor? Não é coisa de crente? Ler a Bíblia não é coisa de padre? Não é coisa de seminarista? Mas ele está pedindo para um guerreiro ler a Bíblia. Ué, mas que estranho. Dia e noite ele está pedindo para ler aquela Bíblia, para meditar, para pensar nas coisas e para se esforçar a viver do jeito que ela ensina. Mas o que tem a ver isso, ser guerreiro? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque quando Deus ele nos inspira, ele nos capacita. Como que Josué podia criar estratégias de guerra que não está além de simplesmente lutar e empunhar uma espada? Qualquer um pode fazer mal feito qualquer coisa, mas fazer com excelência somente com Deus. E aqueles que brilham são aqueles que fazem as coisas com excelência. Então, ao invés de você pensar que a tua ausência de praticidade ou a tua ausência de capacidade é fruto simplesmente da tua falta de estudo, tá cheio de gente que estudou e tá aí. E aqueles que muitas vezes nem estudaram estão lá, ocupando os maiores lugares. Estudo não quer dizer nada. Um diploma na parede não quer dizer nada. Nada. Se as minhas atitudes não tornar nobre o meu comportamento, e isso só pode ser feito através da palavra de Deus, ainda que eu tenha muitas faculdades, ainda que eu tenha estudo, não serve de nada. A dificuldade que eu passo é a distância que Deus está do meu coração. E Deus ele não supera um coração ingrato, nem um coração orgulhoso, nem uma pessoa soberba. Deus não resiste aos soberbos. Então, começa a colocar dentro da tua vida e dentro de tudo aquilo que faz parte de você um tempinho para que você possa realmente estar na presença de Deus todos os dias, para que o Senhor possa revelar versículos e versículos, caminhos e caminhos, respostas e respostas, e vai chegar um tempo que você não vai ter mais necessidade, só que você tem que praticar o que Deus ensina, senão vai sempre continuar acontecendo o que acontece. E uma coisa eu tenho certeza, você está cansado já disso. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder o tempo todo. Ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser deixado. Ninguém gosta. Ninguém. Mas isso pouco importa. Porque quando eu entendo que a luz de Deus brilha na minha vida, tem muita gente que vai sair de perto de mim. Tem muita gente. Isso é normal. Porque antes vocês militavam pelas mesmas coisas. Antes era o mesmo espírito. Quem gosta de Deus, busca as coisas de Deus. Quem não gosta, não busca. Você acha que isso é verdade? Às vezes nós pegamos a palavra de Deus e queremos dar um conselho para alguém. Só que essa pessoa ela não é cristã. Ela não acredita em Deus. Sabe o que acontece? Nada. Então para você, aquilo que você tem a sabedoria de entender e parece tão lógico e tão óbvio, para aquela pessoa, ela não enxerga. É como se você estivesse pedindo para um cego ver alguma coisa. Ele não pode ver. Por mais óbvio e por mais na cara que esteja algo, ele não pode. E isso é bíblico também. Se a gente vai lá em João 8,47, a palavra de Deus ela diz assim: a pessoa que é de Deus escuta a palavra de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então Deus deixou muito bem claro uma coisa: aqueles que são meus, eles conseguem ouvir e entender a palavra. Aqueles que não são, não conseguem. E o que é ser de Deus? É estar na presença do Espírito Santo. É orar, é acreditar, é ter fé, é se humilhar, é chorar, mas continuar confiando.
Ser de Deus é você parar de ficar falando que Jesus isso e Jesus aquilo e começar a testemunhar da tua vida e do teu coração e se rasgar. É confessar as tuas fraquezas, porque não adianta nada você tentar convencer os outros daquilo que nem você se convenceu. Fé é praticar o que você acredita, não falar. Quem fala muito erra demais. Deus ele fala que você controla um cavalo pondo um freio na boca. É pela boca, pelas palavras, e a boca fala do que o coração está cheio. Mas se o teu coração não está cheio daquilo, você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Então nós devemos sim ouvir a palavra de Deus. E às vezes as palavras elas são duras. Elas nos condenam, elas mostram o nosso pecado. Mas também mostram qual o caminho que nós estamos errando e o que nós devemos fazer. Para que esses momentos de necessidade, eles deixem de existir. E quando você já estiver lendo a palavra de Deus há muito tempo, você vai perceber uma coisa, que mediante as coisas que vão acontecendo, você já tem as respostas dela. E diferente, você também vai poder ajudar outras pessoas que processam a mesma fé que você a estarem entendendo e buscando, que é exatamente isso que a gente faz hoje em dia. Ajudamos outras pessoas a encontrar um caminho. Caminho esse que nós também encontramos, que um dia também estivemos perdidos. Nós não somos melhores que ninguém, todos nós somos pecadores. Porém, nós deixamos que a palavra de Deus ela nos guie e nos leve para algum lugar diferente daquele que nós já cansamos de viver. Buscamos a eternidade, estamos esperando o nosso Senhor, a nossa salvação. Fazemos da forma que o Senhor ensina, sem medo, sem condenação. Porque a partir do instante que eu sigo uma doutrina, ela mais me ensina a me condenar do que propriamente a me salvar. Tira a autoridade do Senhor e coloca ela muitas vezes na igreja. Quando que a igreja começou a ser maior que Cristo? Quando? Reflita sempre sobre as coisas. E eu acredito que se você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar a se questionar sobre diversas coisas. Coisas que você ouviu, coisas que você viu, coisas que você viveu. E vai entender que tudo não deu certo por um simples detalhe. Porque Deus não estava no meio. Que quando você teve as oportunidades certas, você era a pessoa errada. Mas pouco importa também. Enquanto existe vida, existe possibilidade de nós nos arrependermos e de começarmos uma nova história. Moisés começou a conduzir aquele povo aos 40 anos. Se a gente olha a história de Abraão, ele foi pai já muito velho. E assim a gente vai vendo que para Deus não existe idade, não existe tempo, existe obediência e propósito. Então esteja pronto, leia a palavra de Deus todos os dias, dia e noite, e se esforça para viver de acordo com o que está escrito. Parece difícil no começo, mas quando o Espírito Santo está com a gente, quando não acreditava em Deus, eu nem sabia o que era Espírito. Eu nem entendia o que era essa capacidade e que sentimento era esse que Ele inunda o nosso coração quando nós louvamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós convertemos ao Senhor. É a alegria que ninguém nessa vida pode dar. A alegria de estar na presença de Deus. Amém? Como é bom receber uma resposta em um versículo num momento de necessidade. E que essa palavra ela possa trazer luz aos teus pensamentos e vontade. Se você não sabe por onde começar, eu aconselho que tenha uma Bíblia numa tradução, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Existe para aplicativo de celular gratuito, existe para vender na internet, coisa de R$20. Você consegue comprar a sua. Começa lá em Mateus, que é o Novo Testamento, lê até o fim, que acaba em Apocalipse. E depois você começa em Gênesis e lê ela inteira. E assim vai sempre. Perde essa mania de ficar pegando livros. Eu gosto de ler Salmos, eu gosto de Provérbios, Lê inteira. A Bíblia não é pra você ficar rifando e, hoje Deus falou comigo porque abriu na palavra. Não, para de rifar. Se prepara certo para a guerra inteira. A Bíblia não é só para você pegar as partes que você gosta. A Bíblia é para ela nos capacitar. E capacidade vem do todo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.